Ela passou 25 anos limpando casas, silenciosa, invisível, mas com um plano em mente. E enquanto o mundo ignorava, ela construía algo que ninguém imaginava. Hoje, ela vive do que conquistou menos centavo por centavo. Essa é uma história sobre paciência e disciplina, e pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio futuro. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai ouvir histórias que realmente inspiram. Compartilha esse vídeo com alguém que acha que já é tarde demais. E me conta nos comentários, se você pudesse investir em apenas uma coisa hoje, seria em quê? Quero muito saber sua resposta. Agora, senta aí, porque essa história vai te surpreender. Meu nome é Joana Cristina dos Santos, tenho 70 anos, e hoje vou contar a vocês como saí da condição de empregada doméstica humilhada, para me tornar uma mulher milionária. Mas, antes de falar sobre riqueza, preciso contar sobre pobreza, sobre lágrimas, e sobre uma menina que nasceu, em 1955, numa favela do Rio de Janeiro. Nasci no Complexo do Alemão, filha de Maria das Graças, uma lavadeira que trabalhava de sol a sol, e de José dos Santos, um pedreiro que bebia mais do que construía. Minha mãe era uma mulher forte, dessas que carregam o mundo nas costas sem reclamar. Meu pai era mais uma preocupação do que uma ajuda. Quando eu tinha 12 anos, ele simplesmente desapareceu, deixando mamãe, com 4 filhos, para criar sozinha. Nossa casa era um barraco de 2 cômodos, onde dormíamos todos apertados. Não tínhamos geladeira, a água vinha de uma torneira comunitária, e o banheiro era compartilhado com outras famílias. Mas sabe de uma coisa? Mesmo sendo pobre, minha mãe sempre nos ensinou valores. Joana, ela dizia, pobreza não é desculpa para desonestidade. Você pode não ter dinheiro, mas tem que ter caráter. Aos 14 anos, tive que deixar a escola para trabalhar. Minha primeira oportunidade foi como babá, na casa de uma família de classe média em Copacabana. Lembro-me perfeitamente do primeiro dia. Peguei 3 ônibus para chegar lá. Estava nervosa e ansiosa. A patroa, Dona Helena, me olhou de cima a baixo e disse, você é muito nova, mas vamos ver. Se presta? Essas palavras me marcaram. Desde pequena eu sempre tive que provar que prestava para alguma coisa. O trabalho era pesado, cuidava de 2 crianças, limpava a casa, fazia compras e ainda ajudava na cozinha. Trabalhava de segunda a sábado, das 7 horas às 19 horas, e ganhava meio salário mínimo. Mas eu estava feliz, porque finalmente estava ajudando minha mãe com as despesas de casa. Nos fins de semana, quando voltava para o Alemão, via minha mãe sorrindo. Quando eu entregava meu salário, você é especial, minha filha, ela dizia. Deus tem planos grandes para você. Minha mãe sempre falava de Deus. Ela me levava na igreja evangélica toda quarta-feira e domingo. Foi lá que aprendi que ter fé não significa esperar milagres, mas sim trabalhar duro e confiar que Deus abençoa quem se esforça. O pastor sempre dizia, Deus ajuda quem se ajuda. Essa frase ficou gravada na minha mente. Aos 16 anos, aconteceu algo que mudou minha perspectiva. Dona Helena estava conversando com uma amiga sobre investimentos, falando sobre como havia comprado um apartamento e estava alugando. Eu estava limpando a sala, mas prestava atenção em cada palavra. E elas falaram sobre renda passiva, valorização, mercado imobiliário. Eu não entendia nada, mas algo dentro de mim despertou. Pensei, se ela pode ter uma casa que dá dinheiro, por que eu não posso? Naquela noite, no meu quartinho apertado no Alemão, fiquei pensando, olhei para as paredes de tijolo aparente, para o teto que vazava quando chovia, e fiz uma promessa para mim mesma. Um dia eu vou ter minha própria casa, e ela vai me dar dinheiro também. Não sabia como, mas sabia que ia conseguir. Aos 18 anos comecei a trabalhar como empregada doméstica, numa casa grande, em Ipanema. Os patrões eram o Dr. Ricardo, um advogado, e Dona Carmen, uma socialite. A casa tinha 5 quartos, 3 banheiros, uma piscina e um jardim imenso. E eu nunca havia visto tanto luxo na minha vida. Dr. Ricardo era um homem educado, mas distante. Dona Carmen
era diferente. Ela tinha o dom de fazer você se sentir menor do que uma formiga. Desde o primeiro dia, ela deixou claro qual era meu lugar. Joana, você vai usar o banheiro de serviço, comer na cozinha e nunca, jamais, usar a entrada principal. Você é empregada, não se esqueça disso. Trabalhava das 6 horas às 20 horas, do segunda a sábado. Limpava a casa inteira, lavava, passava, cozinhava e ainda cuidava do jardim. Ganhava um salário mínimo, mas era mais do que eu havia ganhado antes. Morava num quartinho nos fundos da casa, pequenininho, mas era meu cantinho. O que mais me machucava não era o trabalho pesado, mas a forma como Dona Carmen me tratava. Ela tinha o costume de receber as amigas para o chá da tarde, e eu sempre servia. Certa vez, uma das amigas perguntou: Carmen, de onde você arranjou essa empregada? Ela parece educada. Dona Carmen respondeu na minha frente: querida, ela é do alemão. Pobrezinha, não tem muito futuro mesmo. Pelo menos aqui ela aprende a ser civilizada. Aquelas palavras foram como uma facada no peito. Voltei para meu quartinho e chorei tanto que meus olhos ficaram inchados. Mas sabe o que aconteceu depois? Eu me olhei no espelho e disse: Joana, você vai mostrar para essa mulher que menina pobre também pode ter futuro. Você vai ser alguém na vida. Foi nessa época que comecei a economizar cada centavo. Guardava metade do meu salário numa latinha que escondia debaixo da cama. Também comecei a observar tudo o que acontecia naquela casa. Dr. Ricardo sempre falava ao telefone sobre negócios e eu prestava atenção. Ouvia sobre bancos, financiamentos, investimentos. Dona Carmen vivia reclamando que o dinheiro aplicado no banco estava rendendo pouco. Aos 20 anos, conheci João, um rapaz que trabalhava numa oficina mecânica. Ele era gentil, trabalhador e me tratava como uma princesa. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro. Minha mãe estava radiante e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Saí da casa dos patrões e fomos morar num apartamento conjugado, alugado em Pilares. João era um homem bom, mas não tinha ambição. Ele se contentava com o salário da oficina e achava que eu devia parar de trabalhar. Mulher casada tem que cuidar da casa, ele dizia. Mas eu não podia parar, além de querer ajudar com as despesas. Eu tinha um sonho: juntar dinheiro para comprar nossa própria casa. Continuei trabalhando como empregada doméstica, agora em casas diferentes. Cada patrão tinha seu jeito, mas a humilhação era sempre a mesma. Éramos tratadas como seres inferiores, como se não fôssemos gente. Mas eu aprendi a transformar cada desprezo em combustível para meus sonhos. Aos 25 anos, nasceu meu filho Lucas. Quando o vi pela primeira vez no Hospital Público da Tijuca, fiz uma promessa: meu filho, você vai ter uma vida melhor que a minha. Mamãe vai trabalhar duro para que você nunca passe pelo que eu passei. Naquele momento, minha determinação ficou ainda maior. Depois que Lucas nasceu, minha vida ficou mais corrida. Trabalhava como diarista em 3 casas diferentes durante a semana e cuidava do meu bebê nos intervalos. João ajudava como podia, mas o salário dele mal cobria o aluguel e as despesas básicas. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite, exausta, mas sempre com um sorriso para meu filho. Era difícil, muito difícil. Teve noites que chorei de cansaço, olhando para meu menino dormindo e pensando se eu ia conseguir dar uma vida melhor para ele. Mas sempre que o desespero batia, eu me lembrava das palavras da minha mãe: Deus tem planos grandes para você. Então eu orava, pedia forças e continuava numa das casas onde trabalhava. Em Botafogo, aconteceu algo que mudou minha perspectiva. A patroa, Dona Márcia, estava conversando com o marido sobre um apartamento que eles haviam comprado na planta. Compramos por 80 mil e agora já vale 120 mil, ela dizia. Em 5 anos vai valer pelo menos 200 mil. Eu estava passando roupa ali perto e ouvi tudo. Meu coração disparou. Como assim uma casa pode valer mais dinheiro só com o tempo? Pensei. Naquela noite, contei para João o que havia escutado. Ele riu e disse: Joana,
isso é coisa de rico. Pobre não compra casa, pobre aluga a vida inteira. Mas eu não concordava. Se existia um jeito de fazer dinheiro crescer, eu ia descobrir como. Comecei a prestar mais atenção nas conversas dos patrões. Ouvia sobre FGTS, financiamentos, Caixa Econômica Federal. Não entendia tudo, mas anotava tudo num caderninho que levava na bolsa. Também comecei a observar os jornais que eles liam. Quando eles jogavam fora, eu pegava e levava para casa. Lia sobre economia, sobre mercado imobiliário, sobre tudo que pudesse me ensinar. Aos 30 anos, uma tragédia abalou nossa família. Minha mãe, que sempre foi minha fortaleza, descobriu um câncer no útero. O tratamento pelo SUS era demorado, e ela estava sofrendo muito. Eu sabia que precisava de um tratamento particular, mas não tinha dinheiro. Foi quando tomei uma decisão que mudou minha vida. Vendi tudo o que tínhamos de valor e peguei um empréstimo para pagar o tratamento da minha mãe. Durante os 6 meses de tratamento, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Limpava casas, cuidava de idosos, fazia faxina em escritórios, dormia 4 horas por noite e vivia de café e pão. Mas consegui pagar o tratamento, e minha mãe se curou. Quando ela recebeu alta, ela me pegou pelas mãos e disse: "Filha, você tem o coração de um gigante. Deus vai te abençoar por tudo que você fez por mim." Essa experiência me ensinou que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Consegui juntar dinheiro para salvar minha mãe, eu também conseguiria juntar para comprar uma casa. Foi quando comecei a economizar de verdade. Guardava 40% de tudo que ganhava, não importava o quanto fosse difícil. Cortei todos os gastos supérfluos. Paramos de comer fora, de comprar roupas novas, do ir ao cinema. Tudo era pelo sonho da casa própria. João não entendia minha obsessão. "Você está ficando louca, Juana", ele dizia. "A gente vive sem nada só para você guardar dinheiro." Mas eu não desistia. Sabia que aquele sacrifício seria temporário, mas os resultados seriam para sempre. Aos 35 anos, algo extraordinário aconteceu. Dona Márcia, uma das minhas patroas, estava se mudando para os Estados Unidos e queria vender alguns móveis. Ela me ofereceu uma geladeira, um fogão e uma mesa por R$ 500. Era uma pechincha, mas eu não tinha o dinheiro. Então ela me fez uma proposta: "Joana, você pode pagar em 5 parcelas de R$ 100, sem juros." Aceitei na hora. Foi minha primeira experiência com crediário e aprendi que era possível comprar coisas parceladas. Naquela noite, fiquei pensando: se eu posso parcelar móveis, talvez eu possa parcelar uma casa também. Foi quando decidi que ia descobrir como funcionava o financiamento de imóveis. Minha vida estava prestes a mudar completamente. Aos 37 anos, fiz algo que mudou minha vida para sempre. Entrei numa agência da Caixa Econômica Federal. Estava nervosa, com medo de ser maltratada por ser empregada doméstica. Mas sabia que precisava entender como funcionava o financiamento. O atendente, um rapaz jovem chamado Carlos, me explicou com paciência como funcionava o sistema. "Dona Joana", ele disse, "a senhora precisa comprovar renda, ter nome limpo no SPC e dar uma entrada. Com sua renda atual, a senhora pode financiar um imóvel de até R$ 150 mil. Meu coração disparou. R$ 150 mil. Parecia uma fortuna, mas era possível. Ele me explicou sobre o FGTS, sobre as prestações, sobre juros. Eu anotei tudo no meu caderninho. Saí de lá com uma missão: juntar dinheiro para a entrada e entender tudo sobre mercado imobiliário. Comecei a visitar imobiliárias nos fins de semana, fingindo que estava procurando casa para morar. Queria entender como funcionava o negócio. Conversava com os corretores, fazia perguntas, observava os preços. Foi numa dessas visitas que descobri algo interessante. Um corretor me contou que muita gente comprava imóveis pequenos para alugar. "É um bom negócio", ele disse. "Você paga o financiamento com o aluguel e ainda sobra um dinheirinho." Minha cabeça fervilhou. Era isso, eu não ia comprar uma casa para morar, eu ia comprar uma casa para alugar. Nessa época, minha rotina era intensa. Trabalhava como diarista em 4 casas, do segunda a sábado. Ganhava cerca de R$ 800 por mês, uma quantia boa para 1995.
Guardava religiosamente R$ 350 por mês, já tinha R$ 8.000 guardados. Fruto de 2 anos de economia rigorosa. João continuava não entendendo minha obsessão. Joana, você está ficando doida. A gente vive como mendigo para você guardar dinheiro. Mas eu não desistia. Sabia que estava no caminho certo. Minha mãe, que sempre foi minha maior incentivadora, me apoiava. Filha, você nasceu para ser diferente. Continue seguindo seu coração. Aos 38 anos aconteceu algo que quase me fez desistir. João perdeu o emprego na oficina. O dono faliu e fechou as portas. Ficamos apenas com minha renda para sustentar a casa. As coisas ficaram muito apertadas. Tive que usar parte das minhas economias para pagar as contas. Meu sonho da casa própria parecia estar se afastando. Mas foi nesse momento difícil que descobri uma oportunidade. Uma das minhas patroas, Dona Silvia, estava precisando de alguém para cuidar da mãe idosa dela. Era um trabalho de tempo integral, morando na casa da senhora, mas pagava R$ 1.200 por mês. Era quase o dobro do que eu ganhava. Aceitei na hora, mesmo sabendo que ia ser difícil ficar longe da minha família. Dona Esperança, a idosa que eu cuidava, era uma senhora de 85 anos, viúva de um comerciante. Ela morava numa casa grande em Vila Isabel, cheia de móveis antigos e fotografias. No início, ela era meio brava, desconfiada, mas com o tempo fomos criando uma amizade especial. Foi com Dona Esperança que aprendi sobre paciência e estratégia. Ela me contou como o marido havia construído um império, começando com uma pequena loja. Minha filha, ela dizia, riqueza não vem de uma hora para outra. Vem com planejamento, disciplina e muita paciência. Dona Esperança também me ensinou sobre investimentos. Ela recebia aluguel de 3 apartamentos que o marido havia deixado. Estes apartamentos são minha aposentadoria, ela me explicava. Todo mês, eles me dão dinheiro, sem eu precisar trabalhar. Ouvi essas palavras e pensei, é exatamente isso que eu quero para minha vida. Durante o ano que cuidei de Dona Esperança, consegui economizar R$ 800 por mês. Quando ela faleceu, em 1997, eu já tinha R$ 15.000 guardados. Seus filhos me deram uma gratificação de R$ 3.000 pelo cuidado que tive com ela. Agora eu tinha R$ 18.000. Estava na hora de dar o primeiro passo. Em 1998, aos 40 anos, chegou o momento que mudaria minha vida para sempre. Tinha R$ 18.000 guardados, meu FGTS tinha mais 12.000, e eu estava decidida a comprar meu primeiro imóvel. Não seria para morar, seria para investir. Esse era meu plano secreto. Comecei a procurar imóveis pequenos, kitnetes e apartamentos de 1 quarto em bairros populares. Precisava de algo barato que pudesse pagar com meus R$ 30.000 de entrada e que tivesse potencial de aluguel. Visitei dezenas de imóveis, sempre acompanhada de corretores que me olhavam com desconfiança. Empregada doméstica querendo comprar apartamento. Devia ser o que pensavam. Foi numa imobiliária em Madureira que encontrei minha primeira oportunidade. Uma kitnet de 25 metros quadrados, no 3º andar de um prédio simples, por R$ 45.000. O corretor, Sr. Antônio, me explicou que dava para financiar em 15 anos pela Caixa. Com meus 30.000 de entrada, as prestações ficariam em R$ 180 por mês. E quanto posso cobrar de aluguel? Perguntei. Ele me olhou surpreso. A senhora vai alugar? Sim, respondi com firmeza. Apartamentos assim alugam por R$ 250 a R$ 300, ele disse. Meu coração disparou. Se eu cobrasse R$ 250 de aluguel e pagasse R$ 180 de prestação, sobravam R$ 70 livres por mês. Era meu primeiro negócio. Levei João para ver o apartamento. Ele ficou confuso. Joana, este apartamento é muito pequeno para nossa família. Não é para nossa família, respondi. É para alugar. Vamos morar da renda dele. João me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você quer comprar uma casa para outras pessoas morarem? Exatamente, confirmei. A negociação foi tensa. Tive que apresentar todos os meus comprovantes de renda, passou por análise de crédito, assinar
1000 papéis? Houve momentos em que pensei que não daria certo, mas no dia 15 de setembro de 1998, recebi as chaves do meu primeiro imóvel. Chorei tanto que o corretor ficou preocupado. Está tudo bem, dona Joana? Está mais que bem, respondi. Hoje eu me tornei uma investidora imobiliária. Reformei a kitnet com minhas próprias mãos. Pintei as paredes, arrumei o chuveiro, comprei móveis usados. Gastei R$ 2.000 na reforma, mas deixei tudo limpinho e arrumado. Em outubro, coloquei um anúncio no jornal Alugo-se Kitnet em Madureira. Mobiliada, R$ 280 por mês. Em uma semana, apareceram 5 interessados. Escolhi um rapaz jovem que trabalhava numa fábrica. Ele pagou o primeiro mês e a caução. Eu estava oficialmente recebendo renda passiva. Meu primeiro aluguel foi de R$ 280 e eu pagava R$ 180 de prestação, sobravam R$ 100 limpos por mês. Pode parecer pouco, mas para mim era uma revolução. Pela primeira vez na vida, eu tinha um dinheiro que chegava todo mês, sem eu precisar trabalhar para ganhá-lo. Era a sensação de liberdade que eu sempre sonhei. Continuei trabalhando como empregada doméstica, mas agora com um objetivo claro: comprar o segundo imóvel com os R$ 100 extras do aluguel, mais minha economia mensal de R$ 400, eu guardava R$ 500 por mês. Em 2 anos, teria entrada para o próximo investimento. João finalmente entendeu minha estratégia quando viu o dinheiro do aluguel chegando todo mês. Joana, você é um gênio, ele disse. Você inventou um jeito de trabalhar sem trabalhar. Eu sorri e respondi: eu não inventei nada. Só aprendi o que os ricos já sabiam há muito tempo. Nessa época, comecei a estudar mais sobre investimentos. Comprava revistas sobre economia, conversava com corretores, visitava plantões de vendas. Estava me tornando uma especialista em mercado imobiliário. Minha vida havia mudado completamente aos 40 anos. Entre 1999 e 2005, minha vida se transformou completamente. Aos 41 anos, comprei meu segundo imóvel, um apartamento de 1 quarto em Piedade por R$ 60.000. Desta vez, já tinha experiência, sabia negociar, sabia o que procurar, sabia como calcular o retorno do investimento. O apartamento rendia R$ 400 de aluguel e eu pagava R$ 280 de prestação, mais R$ 120 de renda passiva por mês. Com 2 imóveis alugados, eu recebia R$ 220 por mês sem trabalhar. Parecia pouco, mas era como se eu tivesse ganhado um aumento salarial permanente. Continuei trabalhando como empregada doméstica, mas agora com mais confiança. Sabia que estava construindo um futuro diferente. João conseguiu um novo emprego numa oficina em Bangu. Nossa situação financeira melhorou bastante. Decidimos nos mudar para um apartamento maior, de 2 quartos em Pilares. Lucas, que já tinha 15 anos, estava feliz com um quarto próprio. Mãe, você é demais, ele dizia. As mães dos meus amigos só reclamam de dinheiro. E você está comprando casas? Foi Lucas quem me deu uma ideia genial. Mãe, por que você não para de trabalhar para os outros e vira corretora? Você entende de casa mais que muito corretor, por aí. A princípio, achei a ideia maluca. Eu, uma empregada doméstica, virar corretora, mas a semente estava plantada. Aos 43 anos, aconteceu algo que mudou minha trajetória. Uma das minhas patroas, Dona Carla, estava querendo vender o apartamento. Ela me pediu para indicar um corretor bom. Dona Carla, eu disse, que tal se eu mesmo ajudar a senhora a vender? Eu estudo o mercado há anos, conheço preços, sei negociar. Ela me olhou surpresa, mas aceitou. Vendi o apartamento de Dona Carla. Em 3 semanas, consegui um preço 10% acima do que ela esperava. Ela ficou tão satisfeita que me deu uma comissão de R$ 2.000. Joana, você tem dom para isso, ela disse. Você devia virar corretora profissional. Comecei a atuar como corretora informal no Milbero. Ajudava vizinhos a vender casas, indicava imóveis para alugar, dava consultoria sobre financiamentos. Não tinha licença oficial, mas tinha conhecimento prático
e principalmente honestidade. As pessoas confiavam em mim. Entre 2002 e 2005, comprei mais 4 imóveis, sempre com a mesma estratégia: usar o FGTS e as economias como entrada, financiar o restante e alugar por um valor maior que a prestação. Minha renda passiva chegou a R$ 800 por mês. Era mais da metade do que eu ganhava, trabalhando como empregada doméstica. Foi nessa época que descobri os leilões de imóveis. Um corretor amigo me contou que era possível comprar apartamentos por preços muito baixos em leilões da Caixa Econômica. Joana, você tem perfil para isso, ele disse. Você estuda, você entende de mercado, você tem coragem. Meu primeiro leilão foi em 2004. Tava nervosa, no meio de empresários e investidores experientes. Mas levei meu caderninho com as anotações, havia visitado o imóvel antes, sabia exatamente quanto valia. Era um apartamento de 2 quartos, em Cascadura, avaliado em R$ 80 mil. Consegui arrematar por R$ 55 mil. O apartamento precisava de uma reforma pesada. Gastei R$ 15 mil arrumando tudo: pintura, encanamento, elétrica, azulejos. Ficou lindo. Aluguei por R$ 550 por mês. Como comprei à vista com minhas economias, os R$ 550 eram um lucro líquido. Minha renda passiva havia subido para R$ 1.350 por mês. Aos 45 anos, tomei a decisão mais importante da minha vida. Parei de trabalhar como empregada doméstica, tinha 7 imóveis alugados, recebia R$ 1.350 por mês de renda passiva, e minha carreira como corretora informal estava decolando. Era hora de apostar tudo no meu sonho. João ficou preocupado. Juana, você tem certeza? E se dar errado? Amor, respondi. Eu passei 25 anos trabalhando para realizar os sonhos dos outros. Agora é hora de trabalhar para realizar os meus próprios sonhos. Dos 45 aos 70 anos, vivi a fase mais próspera da minha vida. Parei de trabalhar como empregada doméstica em 2005 e me dediquei integralmente ao mercado imobiliário. Consegui minha licença de corretora em 2006 e abri minha própria imobiliária. Em 2008, Voane Imóveis, realizando sonhos. Minha estratégia continuou sendo a mesma: comprar imóveis em leilões, reformar e alugar. Mas agora eu também vendi imóveis para outras pessoas e ganhava comissão. Minha experiência como empregada doméstica me dava uma vantagem única. Eu conhecia as necessidades das famílias trabalhadoras, sabia o que elas procuravam, sabia como falar com elas. Entre 2008 e 15, comprei mais 5 imóveis, sempre reinvestindo. Os lucros sempre crescendo. Minha renda passiva chegou a R$ 4.500 por mês. Mais do que muitos profissionais com nível superior ganhavam trabalhando 8 horas por dia em 2010. Aos 55 anos, realizei um sonho. Comprei minha casa própria, uma linda casa de 3 quartos em Piedade, com quintal, garagem e área de churrasco. Paguei à vista, com o dinheiro que havia juntado ao longo dos anos. Quando recebi as chaves, lembrei da menina pobre do alemão, que sonhava em ter sua própria casa. Chorei de emoção. João, que sempre me apoiou na segunda fase da vida, faleceu em 2012, aos 62 anos. Foi um período muito difícil para mim, mas ele partiu orgulhoso da mulher que eu havia me tornado. Joana, ele me disse nos últimos dias: você é a prova de que sonhos podem se tornar realidade. Meu filho Lucas se formou em administração. Em 2008, ele trabalha numa empresa multinacional e tem uma vida confortável. Sempre me diz: mãe, você é minha inspiração. Você me ensinou que não importa onde você nasce, importa onde você quer chegar. Em 2015, aos 60 anos, comecei um projeto que me enche de orgulho. O programa Mulheres Empreendedoras. Ensino mulheres da periferia sobre educação financeira, investimentos imobiliários e empreendedorismo. Já ajudei mais de 500 mulheres a comprar sua primeira casa ou começar seu primeiro negócio. Hoje, aos 70 anos, tenho 12 imóveis alugados, que me rendem R$ 8.500 por mês. Tenho uma reserva de emergência de R$ 200 mil na poupança. Minha imobiliária continua funcionando, agora administrada pelo meu filho Lucas.
Sou oficialmente milionária, com um patrimônio avaliado em 2,8 milhões de reais. Mas sabe o que me deixa mais orgulhosa? Não é o dinheiro, é saber que consegui quebrar o ciclo da pobreza na minha família. Meus 3 netos, João Pedro, Maria Clara e Gabriel, estudam em escolas particulares e têm todas as oportunidades que eu não tive. Elsmi, chamando vovó rica, mas eu sempre digo, vovó não é rica, vovó é determinada. Moro num apartamento confortável, de 4 quartos, em Tijuca. Tenho uma empregada doméstica, que trato com todo o respeito e dignidade, e viajo pelo Brasil, dando palestras sobre empreendedorismo feminino. Quem diria que a menina do alemão, que aos 14 anos deixou a escola para trabalhar, como babá se tornaria uma empresária de sucesso? Recebo convites para falar em universidades, em empresas, em eventos de mulheres empreendedoras, sempre minhas palestras dizendo: meu nome é Joana Cristina dos Santos, tenho 70 anos, estudei apenas até a 6ª série, trabalhei 25 anos como empregada doméstica e hoje sou milionária. Sei eu consegui, vocês também conseguem. O segredo do meu sucesso não foi sorte, não foi herança, não foi um marido rico, foi disciplina, paciência, estratégia e principalmente fé. Fé em Deus, fé em mim mesma, fé de que era possível construir uma vida diferente. Hoje, quando olho para trás, vejo uma jornada de 55 anos de trabalho árduo, de sacrifícios, de lágrimas, mas também de vitórias. Cada humilhação que sofri como empregada doméstica se transformou em combustível para meus sonhos. Cada centavo economizado se multiplicou em patrimônio. Cada não que recebi se tornou motivação para continuar. Às vezes, pessoas me perguntam: Dona Joana, qual foi o momento mais importante da sua vida? Eu sempre respondo: foram vários momentos. Quando decidi que ia comprar minha primeira casa aos 40 anos. Quando recebi as chaves da minha primeira kitnet. Quando parei de trabalhar como empregada doméstica. Quando abri minha imobiliária. Mas o momento mais importante foi quando eu, aos 14 anos, decidi que ia ter uma vida diferente. Minha história é prova de que no Brasil, com trabalho, determinação e estratégia, é possível sim sair da pobreza e construir riqueza. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Aos 70 anos, continuo ativa. Acordo todos os dias às 6 horas da manhã, leio jornais, acompanho o mercado imobiliário, vou à minha imobiliária, ajudo outras mulheres a realizar seus sonhos. Minha agenda de palestras está cheia até o final de 2025. Tenho planos para os próximos. Quero escrever um livro contando minha história completa. Quero expandir meu programa de educação financeira para outras cidades. Quero deixar um legado que vá além do dinheiro. Quero inspirar outras mulheres a acreditarem em si mesmas. Se você está me ouvindo e passa por dificuldades, se você é empregada doméstica, se você é mãe solteira, se você acha que não tem futuro, eu tenho uma mensagem para você. Você tem sim, você tem potencial, você tem capacidade, você tem força, só precisa acreditar em si mesma e trabalhar com determinação. Não importa quantos anos você tem, não importa de onde você vem, não importa qual é sua situação atual. O que importa é onde você quer chegar. Faça como eu fiz, sonhe, grande trabalho duro, economize sempre. Invista com inteligência e nunca, jamais desista. Meu nome é Joana Cristina dos Santos. Saí da favela do Alemão para um apartamento em Tijuca. Saí da condição de empregada doméstica, humilhada para empresária respeitada. Saí da pobreza para a riqueza, e se eu conseguir, você também pode conseguir. Esta é minha história. Esta é a prova de que milagres existem. Mas eles têm nome, trabalho, determinação e fé. Que Deus abençoe a todos vocês, e que minha história inspire vocês a nunca desistirem dos seus sonhos. Lembrem-se sempre, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eu acreditei nos meus, e eles se tornaram realidade. Agora é a vez de vocês.